em mais um discipulado da Igreja Metodista Rio de Areia. Nós estamos esperando você aí acessar o nosso Facebook, acessar o Instagram, o YouTube. Você que vai se chegando, vai dando aí sua curtida, vai mostrando a sua presença. Amém, Jonas? Amém? Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Francisco Canidé. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Tá? Fique à vontade no meio de nós. É um homem que tem sido profeta aqui em nossa cidade, Saquarema, e por onde tem passado, né, pastor? E até orgulho de estar com ele aqui nesta noite, porque o pastor Canidé me viu criança. Não vou falar pequeno, né? Porque isso é óbvio. Mas é um homem que tem também fazendo parte da nossa estrutura pastoral, através de seus ensinamentos e de sua palavra. Eu peço a você que convide sua família, né? Vai compartilhando aí nosso link, para que você possa participar hoje, mais uma vez, do nosso discipulado da Igreja Metodista em Rio da Areia, Imera. Pastor Canidé, eu vou passar para você, pastor. Você faz essas considerações, apresenta a sua igreja. Amém? Amém. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem. É um grande orgulho, é uma honra, na verdade, estar hoje aqui com meu colega pastor Tiago. Conforme ele falou, não somos contemporâneos na nossa idade, mas somos contemporâneos de ministério. Isso é uma grande dádiva, ter hoje um parceiro, ter alguém que a gente possa usar como referência, que é a vida do pastor Tiago. Estamos aqui na Igreja Metodista do Rio da Areia, onde nós crescemos. Também a igreja tem a mesma idade que nós estamos na Igreja Metodista. E assim, eu tenho muito prazer de hoje estar aqui participando desse momento com o pastor Tiago. Amém, amados. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Peço a você que feche seus olhos em sua casa e convide o Senhor para fazer parte. Eu tenho certeza que Ele está contigo, mas dê-lhe liberdade de manter a sua mente cativa nesse discipulado, nessa explanação da palavra. Você está vendo aqui uma mesa de um café, e é assim que Jesus fazia na sua época. Ele entrava na casa de Lázaro, sentava à mesa, e diz também em Apocalipse, aquele que abrir a porta, eu sentarei à mesa e cearei com ele. Então hoje nós estamos num café aqui, um bate-papo gostoso, de aprendizado, e para que a gente possa enriquecer da palavra de Deus. Pastor Gandé, faz essa oração por nós, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui cientes da nossa responsabilidade, mas acima de tudo, Pai, certos da Tua presença neste lugar. Queremos te pedir, Deus, que a nossa mente, mais uma vez, seja revestida pelo Teu Espírito Santo, e sobre toda e qualquer influência do nosso conhecimento possa prevalecer o discernimento, Deus, a revelação. Queremos falar, Senhor, das coisas espirituais, olhando, Senhor Deus, à luz da palavra de Deus. Queremos te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, a mim, o Teu Filho, pastor Tiago, todos aqueles que nos assistem nesta noite, que possamos colher os frutos deste bate-papo, conforme já foi dito aqui, Senhor, mas frutos permanentes, frutos que permaneçam nas nossas vidas e que produzam outros frutos através daquilo que vai ser revelado nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Canidé, eu estive orando, né? Pedi a Deus um discernimento, orientação, e Deus falou comigo dessa maneira que a gente está caminhando, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, esse período tão de espera, né? E às vezes a espera ela nos gera um pouco de ansiedade. Ou seja, é quase que contraditório a gente esperar por alguma coisa, mas quando a gente espera, a gente fica ansioso por ter aquilo que a gente está esperando. E Deus me deu então esse tema, Deus falou comigo, e creio que o senhor também tem meditado no tema de hoje, que é oração e súplica, através de Filipenses 4, versículo 6, que eu peço ao senhor para fazer essa leitura,
né? Amados, enquanto você abre sua Bíblia, eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que isso é um ato de inclusão, tá? Eu poderia citar, eu recitar o que está escrito, mas pastor não tem nenhum PhD em inclusão, tem, pastor? Não. Então, já é o primeiro ato de inclusão hoje. O pastor está lendo, fazendo a leitura, porque eu sou deficiente visual, então, assim como não posso ler, ele vai estar sendo usado para poder ler. Isso é um ato de inclusão, pastor. Amém. Mas eu quero deixar registrado o meu protesto, porque eu sei que nesses momentos que Tiago tem feito aqui na Igreja Metodista Rio da Areia, ele tem convidado só pessoas que têm uma capacidade, não é? E eu estou aqui hoje já me sentindo nervoso, temeroso, porque a responsabilidade é gigante. Mas o texto da palavra de Deus, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, e recebeste e ouviste, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Palavra do Senhor nessa noite. Pastor, primeira coisa que quero trazer à nossa memória, para o senhor trazer a palavra para nós, é que nesse período assim turbulento, a palavra diz que não andem ansiosos por coisa alguma, mas que suas orações ou suas petições sejam conhecidas por Deus através de orações e súplicas. Nós temos observado nesse tempo parece que nós estamos em casa, mas que nós estamos mais sem tempo do que antes. O senhor pode espanar essa palavra acima disso? Amém. Deixa eu também deixar um boa noite ao pessoal da Igreja Metodista em Saquarema, que também estamos fazendo nessa noite uma transmissão simultânea. E, assim, muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que hoje nós temos alguns discipulados que estão se reunindo, mas eu tenho certeza que algumas pessoas estão também nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. Tiago, os dias de hoje, conforme nós temos aprendido, ele, se não há nenhum outro propósito, eles estão servindo para nos ensinar. Ensinar a ter paciência, ensinar a convivência, ensinar a tolerância, ensinar o amor, ensinar a não estarmos inquietos, porque nós estávamos habituados. Eu conversava hoje com a minha esposa, e ela me dizia que se alguém dizia que o ano de 2019 foi um ano difícil, o que falar de 2020, né? Porém, o que nós temos, o que nos garante que pode acontecer coisa pior do que essa pandemia 2021, 2022? Então, esse tempo, eu entendo que tem todo uma intenção, um projeto de Deus em cima, não somente dos evangélicos ou dos cristãos, mas em cima de toda a humanidade, para que as pessoas saibam de que Deus está, como sempre esteve, no controle de tudo. Essa palavra, Tiago, eu estava lendo esse texto, e por mais que ele tenha 4 pontos específicos, né, ele vai dizer assim: não andeis inquietos, ou não estejais inquietos. Depois ele diz assim: e a paz guardará os vossos corações, no versículo 7, né? E a paz guardará os vossos corações e pensamentos. Versículo 8, tudo que é justo, vem a orientação. E no versículo 9 vem o resultado. Agora, primeiro, é preciso que nós entendamos que esse versículo, ele vai falar que ele vai dizer: não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas
as vossas petições, oração e súplica. E nós temos que saber que são 3 coisas distintas. Não é? Por mais que muita gente não sabe distinguir o que é oração, o que é súplica e o que é petição, eu quero falar um pouco sobre isso, se você me permite, Tiago, antes que a gente entrar nesse contexto. A primeira coisa que você tem que saber é o que é oração. A oração é um diálogo, a oração é o falar com Deus, é a conversa com Deus. Né? As petições são aquilo que você coloca na oração, são os pedidos. E eu vou incluir ainda nessa palavra, pastor, a questão do clamor, né? O clamor é quando você pede de uma forma mais que você consegue enfatizar, fortalecer. Em plenos pulmões, né, pastor? A plenos pulmões, isso aí. Não é? E por último, vem a súplica. A súplica é quando você tem entendimento da situação, é quando você sabe quem é você, é quando você se disponibiliza a aceitar a vontade de Deus. A súplica é semelhante ao que Jesus fez no Getsemane. Né? Quando esse dia eu perguntei na escola dominical qual a oração mais importante, todo mundo se refere ao Pai Nosso. Mas que oração mais importante é Jesus dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que oração! Jesus pedir por si. Porque nós nos acostumamos, Tiago, a Jesus pedir em favor dos outros, não é? Mas nesse momento ele pedia por si. E aí, nesse sentido, sabendo quem ele era, qual era a vontade de Deus, e se conhecendo, ou conhecendo o propósito de Deus, ele termina a oração dizendo: mas contudo, eu aceito a tua vontade. Então, pastor, primeiro tópico para a gente não andar ansioso. Então, né, Paulo vai dizer aí para o Filipos que não andeis ansioso. Primeira coisa que o Senhor diz, então, é que a gente precisa conversar, ter um diálogo. A pessoa que anda ansiosa, ela precisa, então, esboçar isso, mas para a pessoa certa, que seria o Senhor Jesus, né, para o Deus Todo-Poderoso, como se seja conhecido, não andeis ansiosos, mas que suas petições sejam. Ou seja, para não andar ansioso, a gente tem que externar isso para Deus? Seria isso? Tessalonicenses diz, Tiago 5,17, orai sem cessar. Não é isso? Exatamente. E o orar, conforme nós estamos pontuando, essa oração significa a intimidade, a convivência constante com Deus, o estar lado a lado com Deus, se mostrar de uma forma muito transparente. Não é que, quando eu falo transparente, pastor, não quer dizer que é tentar esconder de Deus, não. É você saber que a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus não está na sua mente nem no seu coração a intenção de esconder nada. E isso é orar sem cessar, é caminhar lado a lado. Porque quando olhamos nesse sentido, chegamos no Salmo 23, nós vemos o salmista explanar bem isso, porque em qualquer situação, por pior que seja, o Senhor está conosco. E essa convivência, esse lado a lado, essa parceria, esse diálogo que o pastor Tiago falou aqui, eu acho que é o primeiro requisito para que nós fujamos das inquietações que são tão próprias nesse momento. Então, aprendemos então nesse primeiro versículo de hoje discipulado, de que para que a ansiedade comece a ser abatida, eu preciso externar, eu preciso mostrar a Deus as minhas inquietações. Né? Aquelas coisas que faz, sabe, pastor, hoje diz muito de doença psicossomáticas. Né? Cristo ali, ele estava, vamos dizer, psicossomático, o que é? É a soma de tudo, uma frustração, de uma angústia, de uma dor que nos deprime, nos oprime e nos deixa ansiosos a ponto de fazer uma loucura. Mas Cristo estava ali, né? Ele estava ali com todas as suas, vamos dizer, somatizações, e ele externa para Deus através da sua oração. Ele deixa então ali fazer conhecido as vossas petições. Mas ele também termina, né, dizendo que todavia seja feita a sua vontade. Então, quando andamos ansiosos e esperamos em Deus,
e essa ansiedade passa, eu quero crer então que a vontade de Deus vai prevalecer apesar do resultado. E é difícil, né? Porque quando você chega ao momento da súplica, que você pede urgência, é porque o seu corpo físico não tende a não aguentar aquilo que você está vivendo. E aí vem a expressão de Jesus, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque as inquietações, elas vêm sobre a nossa carne. E a única coisa que pode trazer essa paz que o segundo ponto vai tratar, né? É a questão espiritual, é o fortalecimento dessa intimidade com Deus, é o lado a lado com Deus, é essa intimidade com Deus que vai fazer com que você supere as dificuldades e consiga vivenciar dentro de você a paz que excede a todo entendimento. Eu tenho uma frase da última reunião do nosso bispo, Emanuel Siqueira, né? Bispo Mano, para quem conhece. Ele disse que ele não tem mais tempo para os pastores e para as pessoas que não querem pagar preço de oração. Ele falou isso, eu estou falando agora assim, resumidamente, eu lembro de suas palavras, que ele falou que ele não tem tempo para perder com as pessoas que não querem orar, ou seja, não querem descansar, eu creio assim, que não querem confiar e não querem deixar a manifestação de Deus agir por completo. Hoje eu estava analisando as aves, os pássaros, estudando sobre, e eu vi uma mensagem muito boa, uma mensagem importantíssima. Diz que a ave, né, o pássaro, ele fica em cima dos galhos, em cima dos fios, e estava aquele vento frio, né, que está fazendo aqui em Saquarema, aquele vento frio, muito vento, e ele não se balança, ele não se mexe, ele fica parado, prostrado, em cima de um único fio, uma linha, um galho que é removível, mas ele não se mexe na tempestade. Então eu fui saber por que, nesse estudo, nessa comparação que eu vi hoje, tudo está no tendão das pernas dos pássaros. Ele fica, os seus joelhos dobrados, mantém o tendão dos seus pés trancados e ele fica sustentável em qualquer tempestade. E isso Deus falou comigo através da oração. Quando nossos joelhos estão dobrados, nós somos sustentados na tempestade e pode passar o vento que for, se nós estivermos em oração, nós não vamos estar ansioso, inquieto e desesperado contra o vento que sobra contra. Deixar essa como é que eu posso dizer, um comentário sobre, pastor. Eu sei que o senhor tem muito mais bagagem para a gente ir passando aí para outros versículos. Essa comparação, essa ilustração dos pássaros, né? Não tem como, todas as vezes que nós olhamos para um pássaro nos fios, a gente aprender com essa lembrança de que os joelhos dobrados vai fazer toda a diferença, não é? Amados, não dá. O Bispo Mano falou na questão de falar em Bispo Mano, deixa eu mandar um abraço também para o pastor Eduilson Xavier, né? Reverendo Eduilson Xavier. Pastorzão, abraço. Com certeza deve estar assistindo esse momento. Deus abençoe a sua vida, pastor, te conduza em paz nesse momento. E se o Bispo falou que não tem mais tempo, mais do que nunca, esse tempo serviu para que nós, enquanto estivermos de quarentena, termos a oportunidade de nos aproximar mais de Deus. Existem 2 pontos, Tiago, no segundo tópico, que é a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu vejo, pastor, no meio desse versículo, do versículo 7, que tanto o coração como a mente tem estágios de inquietações, não é? Porque a Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, não é? Ali estará o seu coração, não é? E nós estamos tão apegados. Eu vi uma frase esses dias, eu não lembro quem foi, de um jornalista, alguém que falou que o brasileiro, enfim, descobriu que é mortal. Porque
apesar de que ainda tem muita gente achando que não morre, né? Mas nesses dias as pessoas observaram que tudo aquilo que era festa e carnaval e futebol e coisas que tiram um pouco da concentração da sociedade, isso já é de tempos, né? É onde a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, estão com o coração alojado nisso, ainda que a mente esteja em outra coisa. Só que como nós não fortalecemos a nossa mente, porque existe, o pastor Luiz fala sempre isso, né? A nossa mente é o nosso coração pensante, né? Eu já ouvi ele falar uma vez aqui no Rio falar sobre isso. E esses dois pontos de sentimentos, que é o nosso coração e a nossa mente, precisam andar de forma equilibrada. Porque senão, se nós atentarmos e não vigiarmos esses dois pontos, para deixar com que a paz, através da oração, através da súplica, da intimidade, do clamor, e deixarmos nos envolvermos por essa áurea, esse clima espiritual, é bem provável que você acabe sendo uma pessoa desequilibrada. Porque, amados, a oração e a súplica, dentro de uma vivência de intimidade com Deus, faz com que o homem ou a mulher de Deus vivam de forma equilibrada. Ou seja, o seu sentimento, aquilo que você sente, aquilo que você requisitou para si, ou que você projeta com a sua mente, a sua postura, a sua conduta, a sua conversão, aquele primeiro amor que um dia você experimentou, viveu e fez proposta, fez projeto, porque eu quero que você saiba alguma coisa, nós aprendemos e falamos isso, que o que move hoje, pastor Tiago, você que está nos assistindo, o que move hoje as pessoas não são mais os propósitos, não é mais se você vai fazer um jejum, o que move hoje as pessoas é a paixão, é a entrega, é o interesse. Então, se você não viver hoje de uma forma que o seu coração, os seus sentimentos e os seus projetos estejam conforme diz em Cristo, é muito mais difícil você enfrentar qualquer tipo de dificuldade, seja essa agora que nós estamos vivendo, ou talvez até uma bobagem, talvez até uma briga com o vizinho, talvez até um desentendimento dentro de casa, uma discussão com o seu cônjuge, talvez possa tirar você da graça. É porque o seu coração ou a sua mente, ou possivelmente os dois estejam em contradição a essa paz que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Interessante o senhor pontuar isso, que é uma paz que excede todo entendimento. Então quer dizer que aquilo que está no meu psique, né, na minha mente, no meu entendimento, nas minhas concepções, na minha força, no meu sustento, ou seja, tudo que emana do ser humano, ela está abaixo disso. Ela está, a paz está sobre, está acima disso tudo. E se a gente, igual o senhor falou, se a gente não entender que aquilo que a gente busca, se a gente não buscar os princípios cristãos, se nós não buscarmos a Bíblia, se nós não buscarmos a palavra, a oração, a súplica, dia a dia, apaixonado, podemos dizer assim, assim com ânsia, não de ansiedade, mas com fome e sede de justiça, como diz lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, da vontade de Deus, nós vamos então gerar coisas contraditórias, igual o senhor falou. Algo que vai roubar a nossa paz e então vai nos manter ansiosos. Pastor, é importante saber e pontuar aqui para os nossos amigos ouvintes que hoje tem criança de 3 anos que está ansiosa, que está sofrendo de ansiedade. Sim, verdade. Que não são só os adultos, que não são pessoas que passaram por Segunda Guerra Mundial, que passaram pela ditadura. A gente acha que são essas pessoas, não. Hoje tem uma criança de 5 anos que estava brincando e o pastor chegou para ela e falou assim, que vida boa, hein? Ela olhou para o pastor e falou assim, você que pensa. Porque a criança já está no estresse de um nível que eu acho que sofrendo o que está vivendo em casa. Podemos dizer assim? Verdade. Porque nós somos, na verdade, essa geração que se apresenta hoje é a geração imediatista, né? Nós não podemos, se alguém enviar um vídeo, pode ser a melhor mensagem, pode ser a orientação certa para os seus problemas acabarem.
Mas se o vídeo for longo, você não assiste. Você não assiste. Se você enviar um texto, e às vezes eu observo para alguém, você já experimentou a vivência de você enviar um texto para alguém, que é muito importante você descrever um sentimento ou uma situação bem colocado ali, e a pessoa passa por cima daquilo ali e não observa. E essa geração hoje, ela está assim, é a geração do delivery, a geração do self-service, né? É a geração da internet rápida, é essa geração que nós estamos vivendo. Eu vejo hoje crianças dessa maneira, adultos que já não conseguem esperar, e aí nós nos preocupamos hoje, porque parece hoje que 1 hora é uma eternidade, né? Agora, se nós pensarmos que a gente não vai esperar por 1 hora, por uma coisa boa, como nós estamos fazendo aqui, em que você vai aproveitar o seu tempo? Muitas vezes nós perdemos o tempo. Eu não vou ler esse livro porque demora muito. Eu começo a ler a Bíblia. As pessoas falam assim, né, pastor? Eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Mas se você não for ler a Bíblia, você acaba desperdiçando o seu tempo em coisas que não são espirituais e não fortalecem. Que não dá sono. Não dá sono de maneira nenhuma. Então, pastor, só para a gente pontuar e fechar, né? Se deixando você por fechar, fazer esse fechamento do segundo tópico. Então, essa parte que excede, já diz, excede todo entendimento. O entendimento humano. Não tem como explicar, nós não vamos achar hoje nos meios de comunicações de ansiedade, que gera ansiedade, que gera notícias fake news, que gera imediatismo, que quer que uma cura, que quer que algo aconteça no estalar de dedo, e saber fazer igual Jesus fez. Senhor, seja feita a tua vontade. Ou ele está dizendo, eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu estou angustiado. A palavra diz que o seu sócio tornou gotas de sangue, mas ele disse, seja feita a sua vontade. Ou seja, eu espero pela sua manifestação. Eu espero pela sua paz, né, que podemos dizer. A Bíblia cita, Tiago, que em 2 momentos os anjos entraram foram acionados em causa de Jesus Cristo. A primeira foi no início do ministério, quando ele ficou os 40 dias no deserto, né? Ele ficou no deserto, e após ele passar pelo período de tentação, provação, os anjos vieram e o serviram. E o segundo momento no Getsêmani, onde foi um momento extremamente estressante. Você citou a instabilidade corpórea, né? de um ser humano, que Jesus era tão humano quanto nós, né? Apesar de ser totalmente santo, mas foi a segunda vez que os anjos consolaram. Então, nós chegamos a um ponto hoje, e eu vou deixar à parte, porque eu vou citar o exemplo de um homem tão normal quanto nós, que eu vou falar do apóstolo Paulo, que nunca deixou de viver essas situações de pressão, situações de humilhação e sentimentos, algo tão íntimo que ele descrever para Deus, né? E por 3 vezes, conforme diz a palavra, ele clamar ao Senhor, por 3 vezes, ou seja, ele clamou, ele suplicou, ele orou, e Deus sabia qual era a real situação, não é? E Deus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Porque a minha graça te basta. O apóstolo Paulo entendeu isso e viveu. E, amados, eu quero dizer para você que eu não estou dizendo a você que é fácil, não, mas eu estou dizendo para você que você pode buscar isso. Amém. Interessante o senhor falar que, só para a gente pontuar aqui a trajetória, o caminho, que a nossa sociedade ela começa a ser tratada por oração, né? Quando a gente externa para Deus as nossas petições, as nossas súplicas, né? E Paulo, o senhor falar, no costume judeu, ele orar 3 vezes já era ponto de súplica, né? De suplicar a Deus por uma cura. 3ª vez que ele peça a Deus. E através dessa oração, Deus vai gerando em nós, no nosso entendimento, uma paz. É igual você fala assim, não estou dizendo que é fácil, mas
não é fácil, mas é entendível, podemos dizer assim, essa palavra, que eu, por exemplo, a minha vida, meu testemunho, vou falar de mim, né? 27 cirurgias, comas, inúmeras coisas, deficiência visual, mas eu entendo que, apesar disso tudo, que pode gerar ansiedade em muitos, hoje Deus habita em mim e gera em mim uma paz. Que quando eu deito, eu olho uma coisa e quero me desesperar, ou que eu quero pegar, ou que eu quero fazer, Deus fala assim, você não pode, mas eu estou contigo. Então, isso que o Deus falou, não é fácil, mas é simples a gente entender que Deus está conosco e Ele gera essa paz em nós. Então, o primeiro tópico é oração, a paz, e nós vamos caminhar para o próximo? Ou você quer deixar alguma consideração aí? Não, é porque a Bíblia é uma coisa tão interessante, Tiago. Eu sou um apaixonado pela Bíblia, você sabe que a Bíblia ela tem essa característica de fazer as pessoas se apaixonarem por ela, porque, observe, o apóstolo Paulo, em 2 versículos, no versículo 6, ele dá a orientação, o conselho, né? Não fique ansioso, não é? Ore, suplique, não é? As vossas petições sejam conhecidas, não é? Com ações de graça, porque foi exatamente em Filipenses, ou a igreja de Filipos, que Paulo agradeceu pela forma que era sustentado pela igreja, não é? E ele nunca deixou de ter oração de agradecimento. E aí ele diz o que vai acontecer quando você tem essa vida. E aí uma coisa muito interessante no versículo 8, Tiago, é que vem a questão da prova. Sabe quando você faz uma comida, ou que você experimenta o sal, ou se você faz um doce, que você experimenta o ponto, o versículo 8 é a prova, é o experimento. Porque eu vejo o versículo 8, ele dá a receita. Agora, como que você sabe se dá certo? Como que você sabe se você tem uma vida de oração? Como que você sabe se você tem um coração e uma mente em paz? Porque essas duas inquietações, elas estão aí o tempo todo se contrapondo, né? Carne e espírito estão sempre militando um contra o outro, né? Então, o apóstolo Paulo ele dá a receita, e agora ele pede para você experimentar no versículo 8. Como que você, aí você pode dizer assim, pastor, mas como que eu sei? Por aquilo que você está pensando, por aquilo que você está vivendo. O versículo 8 diz assim, como você fica sabendo se está funcionando? Observe, saber o que você tem pensado. Ele vai dizer, tudo que é verdadeiro. Será que você tem vivido uma vida de verdades? Será que você tem vivido e se relacionado com pessoas verdadeiras? Depois ele diz, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, o que é de boa fama, e se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, mas não é para você, amados, esses pensamentos, essa conduta, essa postura, é a sua forma de vida que louva a Deus. Porque se você tem vivido esses pensamentos, nesse terceiro ponto, essas coisas, Deus está falando para você, verdade, respeito, justiça e pureza. E o texto que fala de amável, ele está se referindo àquilo que é agradável a Deus, que é de boa fama, porque muitas vezes, pastor, nós vivemos coisas agradáveis que são até famosas, mas que não são agradáveis para Deus. É onde nós temos repousado os nossos olhos, é onde nós temos deixado com que os nossos ouvidos captem informações, porque muitas vezes satisfazem a nossa mente. Agora, se esse for o seu pensamento hoje, se o seu pensamento hoje estiver direcionado à verdade, à justiça, pureza e fazendo coisas agradáveis a Deus, e se há virtude nisso, se você se sente uma pessoa virtuosa por ser assim, então você começa a perceber que a sua vida é uma vida equilibrada pela sua forma de vivência espiritual através da sua oração, da sua súplica e das suas petições conhecidas diante de Deus. É interessante o senhor falar, pastor, aí a gente remete lá em Salmos 1, né? Bem-aventurado o varão que não assenta nas rodas dos escarnecedores, e nem toma conselho de ímpios. Hoje a gente tem sofrido uma quantidade de membros da membresia ansiosas, oprimidas, depressivas, porque
É igual o senhor falou, com quem está andando, qual o seu convívio, o que você tem se alimentado. Se é verdadeiro, se é amável, se é justo. Se tem algum louvor diante de Deus, isso, não adianta a gente buscar a Deus e a gente andar, porque a palavra de Deus diz em Tiago, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Em João vai dizer, Deus é luz, e ninguém pode dizer que anda em Deus e andar nas trevas ao mesmo tempo. Aquele que anda com Deus está na luz, aquele que anda nas trevas está nas trevas. Então isso vai gerando em nós aquilo que eu já te falei, que coisas psicossomáticas que não adianta vir para a gente vir aqui para a campanha, não adianta a gente fazer oração, jejum, se os nossos pensamentos não estão sendo transformados, não está sendo verdadeiro, não está sendo justo, não está sendo puro diante de Deus. Então, eu quero entender, através da palavra, do que o Senhor está colocando para nós hoje, de que, para que nós possamos ser uma pessoa sadia, ser uma pessoa assim, que tenha esperança em Deus, nós temos, então, que praticar, conhecer a verdade, principalmente, em primeiro lugar, em que diz João, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade de saber que nós temos um Deus que cuida, um Deus que transforma, um Deus que liberta e um Deus que ele se agrada. É igual o Senhor falou, não somente com as nossas palavras, mas aquilo que passa dentro da nossa mente, as nossas verdadeiras vontades, o desejo no nosso coração, aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente espera. É isso que Deus tem. Eu acho, ele fala que Deus não julga, mas Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. Não adianta a gente, então, buscar um Deus de paz e a intenção do nosso coração está longe desses pensamentos que Paulo pontua. Sabe, pastor, existe muita gente... Quer mais um cafezinho, pastor? Não, vou pedir, Graça, se você puder me conseguir uma água, por favor. Por favor, uma aguinha, pastor. Quando Deus fala... 2, tá, amor? Perdão, quando Deus fala, no versículo 8, né, quando o apóstolo Paulo fala, experimente, faça prova, se você tem vivido, ele não diz a maioria das coisas, né? Ele vai dizer tudo que é verdadeiro. A sua vida tem que ser totalmente verdadeira. Plena, né? Plena, porque, olha só, Tiago, olha só que interessante. Romanos capítulo 8, versículo 6, diz assim, ó, porque o pendor da carne leva à morte, mas a inclinação do Espírito leva para uma vida de paz. Amém. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Eu vou explicar isso porque, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por que o apóstolo Paulo coloca esse se de fato? Porque tem muita gente enganando, vivendo uma vida que parece que está certa, mas não está. Amados, eu vou falar uma coisa muito interessante para você, porque aqui na Bíblia está me dizendo... No capítulo 8, versículo 6, que algumas coisas que estão no seu comportamento, na sua conduta, não cabe a Deus tirar. Tremendo. Aqui está dizendo que aquilo que você faz pela carne, né, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Ou seja, as inclinações carnais que você tem, ou às vezes, imagina que você está orando, Senhor... retira de mim essa atração física que eu tenho por fulano, cicrano. Senhor, tira de mim essa... Amados, quem tem que fazer isso é você. É o seu esforço, porque é essa inclinação da sua carne. E aqui está dizendo que Deus não se coloca nessa posição. Fala assim, ó, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, ou seja, não está sujeito, é você que tem que fazer. É carnal, né, pastor? E ele diz assim, ele fala assim, e nem mesmo pode estar. Então, são coisas da nossa vida que nós temos orado. Imagina que você tem orado até pela sua própria paz do Espírito.
não é? Ah, Senhor, Senhor, coloca paz na minha vida. A Bíblia já deu a orientação lá, não é? A Bíblia já deu a orientação, porque se aquilo que você está tirando paz na sua vida for sentimentos ou condutas da sua carne, você tem que se esforçar para isso, senão você vai começar a perder tempo naquilo que você tem orado, porque a responsabilidade e a função é sua. O dever é nosso. Na verdade, há um versículo em Mateus 6, 32 e 33. O 33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas não, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas no 32 ele diz assim: não andei ansiosos, Jesus falando, por coisa alguma, né? Com que irá vestir, com que irá comer, com que irá de si viver. E Jesus vai continuar dizendo: porque o vosso Pai que está nos céus bem sabe o que vos é necessário. Então, quando a gente entra nessa vida que o Senhor colocou, quando a gente tem esse tratamento diante de Deus, a ansiedade, o desespero, a angústia que nos toma, ela não vai mais tomar. Porque agora a gente sabe que, buscando o reino, através de oração, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra, a paz que excede todo entendimento, isso é a garantia, igual o Senhor falou, é o experimento, é o tempero que a gente precisa de saber que aquele bolo, que aquela comida não vai dar ruim, que foi no caminho certo. E que o resultado vai ser um dos melhores, porque eu cumpri a receita daquele... Não é a receita de bolo que nós estamos botando aqui, né? Lógico que há as suas alterações, mas nós estamos falando de comida, né? De alimento espiritual. Então, assim, quando a gente busca o reino de Deus, a gente descansa, porque a gente sabe que o resultado vai ser aquilo que Deus sabe que é necessário para a nossa vida. É isso. Porque o que a Bíblia vai nos dizer, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que buscar a transformação, né? Agora, quem vai promover a transformação é Deus. Agora, às vezes, amados, nós vemos pessoas, né? E podemos até nos incluir nisso. Nós estamos sempre em processo de mudança, né? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós temos as nossas inclinações. Agora, todos os dias a gente luta contra a inclinação da carne. Nós não podemos simplesmente levantar a nossa mão, aceitar Jesus e continuarmos. Eu costumo falar sempre na igreja: você não pode querer fazer uma dieta com a sua geladeira cheia de doce. E não espere que o Senhor venha lá e tira... Escutem isso, hein? Não espere que o Senhor venha e tira todos os doces da sua geladeira, se é que você está me entendendo. É você que tem que tirar. Você que tem que tirar. E aí, mediante ao seu esforço, mediante a sua entrega, Deus começa a promover transformações na sua vida. E você começa, através da sua entrega, perceber a sua inclinação, que ela está falando aqui, que vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E vou seguir, ele diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará a sua carne no corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Ou seja, amados, a sua mente, o seu coração começa a ser moldado, direcionado pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu acho que se encaixa aí o que Paulo diz, né? Não vive mais eu, né? Perfeito. Mas Perfeito. Cristo vive em mim. Perfeito. A carne dele, ele mortificou. Perfeito. E agora ele vive uma vida que não é mais dele. Perfeito. A sua carne agora é conduzida, né? Ele agora é um objeto, um instrumento de manifestação da glória de Deus. Podemos dizer assim. Sim. Pastor, vamos falar um pouco do Deus da paz? Para a gente caminhar? É o quarto tópico aí? Seria ponto, esse? Quarto né? tópico. Quarto tópico. É Graça está aqui? Amém, obrigado. É Jonas. Jonas. Obrigado, Jonas.
Jonas, capítulo 2, versículo 2, o profeta faz uma súplica, né? Ele vai dizer assim, que estava no ventre do peixe, então supliquei ao Senhor. Ou seja, era urgente. Agora, vamos passar, Tiago, para o quarto e último tópico, né? Sim. E ele volta a falar, ele deu a dica de como faz e o que acontece. E depois, no terceiro tópico, ele deu para você fazer a prova. Porém, ele vem falar, no versículo 9, e o que aprendeste, ou seja, o que eu ensinei, o que você ouviu de mim, e aí, nesse ponto, ele vai assim, e o que você viu em mim. Presta muita atenção, você que é intercessor, você que tem uma vida de oração. As pessoas estão querendo, estão esperando, estão querendo aprender de você. As pessoas estão querendo receber de você, ouvir de você, mas também querem ver se realmente você é aquilo que você fala. O apóstolo Paulo, ele vai dizer nesses 3 pontos, porque você passa pela experiência, faz a prova, pastor Tiago, naquilo que você está pensando, quais são as palavras que você tem falado, se a sua vida, ela produz verdade, se a sua vida produz respeito, se a sua vida produz justiça, e se sua vida produz o que é puro e amável diante de Deus. E quando você faz isso, que você se coloca nessa condição, você é evangélico, você é meu irmão, você é crente, você é canelinha de fogo, você é do reteté, presta muita atenção da forma que você tem vivido, para que você não esteja se enganando a você mesmo. Faça a prova. Porque nós estamos aqui como pastores, isso a responsabilidade não isenta pela função nem pelo cargo, não. Todos nós temos a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso diante de Deus, porque Ele não faz acepção. Não pense você que Deus espera mais de mim do que espera de você, não. O que diferencia hoje um pastor para quem está no banco é a forma que ele tem buscado a Deus e o chamado. Agora, na hora da salvação, é possível que muito pastor fique. Verdade. E aquele que ficou lá atrás, mas vivia uma vida regrada, como a Bíblia está nos ensinando, vai para os braços do Pai. E aí, amados, nessa terra, nesses dias, nesse momento, as pessoas estão querendo ouvir de você, receber de você, aprender de você, olhando aquilo que você testemunha. E eu quero deixar essa pergunta para você que está nos assistindo. Como é que tem andado a sua vida? Como que as pessoas têm olhado o seu comportamento, o seu posicionamento? Será que nesses dias você não aproveitou e deu aquela afastadazinha? Cochilada. Não é? O pastor Tiago está falando aqui, deu aquela cochilada, dormiu demais. Amados, tudo que está acontecendo aqui, amados, não interfere no seu lado espiritual. Aprenda isso. Não deixe. Por quê? Porque o homem de Deus, o homem de oração, ele não vive pela circunstância, ele vive pela fé. O nosso papel, nós aprendemos bem, é orar, é clamar, é suplicar e tornar conhecidas as nossas petições diante de Deus. Mas quem decide tudo é Ele. O que não significa, porque quando Jesus diz, Tiago, pastor Tiago, que a Bíblia vai nos orientar, né, tudo aquilo que pedirdes, crendo, recebereis. Aí as pessoas acham que tudo aquilo que você pede em oração já vai ter resposta. Não é por aí, amados. Existe um processo por trás disso tudo, que é a nossa conduta, para que Deus possa nos ouvir. Te lembra de Daniel, né? Orou, pediu a resposta, ficou dias esperando a resposta, e o anjo, né, Gabriel, chega para ele e fala assim, varão valoroso, se não fosse pelas tuas orações, não tinha chego aqui. Porque há uma batalha, né, pastor? Não é esse imediato, não é instantâneo. É uma conduta de vida de Daniel, é a oração, é a súplica e é também a espera do manifestar de Deus. É como Abacuque disse, subirei à torre de vigia e esperarei para ver o que o Senhor tem para falar comigo. A vida de oração, ela tem uma dinâmica. Ela tem uma forma de ser. E essas coisas acontecem não é na eloquência, não é na boa oratória, é na entrega espiritual, naquilo que o seu espírito é alimentado. Eu falo sempre lá para as crianças lá, né? Não dá para você ter um dia
totalmente voltado para a sua rotina, e quando chegar na igreja, você fazer 5 minutos de oração e me tornei espiritual. Não acontece. Isso não acontece. Você vai fazer as coisas pela sua técnica. Se hoje alguém chegar para mim na rua e disser assim, pastor, você tem como fazer uma oração? É muito importante que a sua mente e o seu coração estejam voltados para o céu, para que quando você possa fazer oração, ela surta efeito. Agora, se você pegou o seu dia, desperdiçou o seu tempo com outras coisas que não fazem sentido, e de repente você ajoelhar por 30 segundos, 1 minuto, e achar que Deus vai estar ali sempre à sua disposição, isso é perda de tempo. A sua vida, e quando ela fala tudo, aí eu vou novamente enfatizar isso, a sua vida ela tem que ser verdadeira, a sua vida tem que ser respeitável, a sua vida tem que ser justa, e a sua vida tem que ser pura. E quando você tem esses pontos, fazendo aquilo que é amável a Deus, e que se as coisas que você considera de boa fama tenha louvor e louve ao Senhor, com certeza você está vivendo essa dinâmica espiritual. Porque, olha, o que eu vejo hoje, conheço, na pouca experiência que eu tenho, de pessoas que às vezes dizem que tem tempo de igreja, pastor. Eu tenho tanto tempo de igreja. Eu tô aqui. Como fosse tempo de casa, né? Trabalho, né, pastor? Pois é. A única coisa que eu vejo, amados, na vida militar, é que diz que hierarquia é posto. Ou seja, o mais antigo. Mas na igreja não tem isso, não, amado. Não, na igreja não tem isso. O que faz as pessoas, se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria sido mais importante dos apóstolos, né? Entre todos eles. O mais conhecido, o que abriu as igrejas, o que teve uma experiência com o Senhor, mesmo sendo um perseguidor. O que determinou isso foi a sua entrega. Por isso o pastor falou agora há pouco, né? Eu vou citar mais uma vez. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E quando a Bíblia quando fala confia, é para você desarmar, deixar as suas características naturais, ou lutar pelo menos contra ela, não é? Porque essas coisas nunca vai te tirar de você, né? O que você vai fazer é oferecer resistência a essa vida. Porque essa cruz, que Jesus fala assim, toma a sua cruz e me siga, para que você possa um dia ter aquele seu reservatório de coisas que foram importantes na sua vida, que o apóstolo Paulo depois vai citar, que essas coisas, o que era importante para mim, hoje eu considero, o que era ganho, eu considero como perda. Não é? É aquilo que a gente tem que observar nessa palavra. Amém. Estamos caminhando, pastor, para o final. Nós temos quantos minutos aí, Jonas? Se não já ultrapassou? 4? 4? É isso? O Espírito Santo me sopra no ouvido, viu, pastor? Sou bem pontual. Eu quero deixar as considerações. Eu vou passar a palavra final para o senhor está encerrando. Mas, abrir um parênteses aqui, quem está conosco, tem alguma pergunta, alguma consideração? Alguma atribuição aqui no que estamos falando? Temos, Jonas? Não. O pastor do Wilson hoje se manifestou, pastor? Né? Sempre faz a sua colocação lá. Amém. Pastor Canindé, diante disso tudo, então, é uma conduta, podemos dizer assim, não é fácil para nós que estamos à mercê de um governo, à mercê de líderes, de patrões, de sistemas, né? A gente fala que a gente não é do mundo, né? Lógico, nós não somos do mundo sistemático, mas toda a nossa vida pertence a esta criação, que é a obra de Deus. Então, para que essa ansiedade não seja assim alcançada, nós pontuamos aqui que o maior de tudo é que nossos pensamentos, é o que o senhor falou, né? É que nosso pensamento seja puro, seja verdadeiro, seja justo. Isso Paulo dizendo, mas o senhor pontuou. Aí naquilo que nós pensamos é aquilo que soma, é aquilo que nos traz um somatório de vida. Que foi assim que eu entendi, né? Fazendo um resumo de toda a sua fala. Aquilo que eu penso, que eu pratico, e que a minha carne, aliás, que meu espírito está inclinado, né, a fazer, e a minha carne
aí mortificando a minha carne para não fazer aquilo que ela se inclina. Então isso vai me trazer hoje, dizendo aqui para os nossos amigos ouvintes, é isso então que vai me trazer um antídoto para que a minha ansiedade possa ser, ser desfeita, ou então que possa desaparecer. Seria isso a nosso resumo? É exatamente isso, Tiago, porque quando o apóstolo Paulo diz, porque todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já disse eu acho. E quando você diz eu acho, ou eu entendo, você está querendo dizer que você tem a sua opinião. E pelo menos uma vez na vida, nesse eu acho, você conseguiu convencer alguém. Então, ainda que você não seja líder constante, em algumas ocasiões da sua vida, você determinou a opinião de outras pessoas. Agora, observe. O apóstolo Paulo, ele termina, eu vou citar para você aqui, no finalzinho desse versículo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente colocar tudo aquilo que nós falamos hoje, a forma que você tem que viver é para que você seja estável em toda e qualquer situação. Tem pessoas que se desesperam quando está faltando, e tem outras que ficam soberbas quando está sobrando. Seja equilibrado, aprenda a obedecer, a esperar o tempo do Senhor. Nem sempre Deus quer que você fale. Vai ter tempo que Deus quer que você ouça. Mas não se desespere. Deus está falando com você nesse tempo, nessa época. Pare um pouco, escute a voz de Deus para que você possa sair fortalecido dessa fase, em nome de Jesus. Pastor. A gente fecha então aí com Paulo dizendo, em tudo eu tive experiência, né? Ou seja, ter uma experiência, como o senhor falou, ter experiência na bonança e ser uma pessoa experiente na fartura. Ou seja, uma pessoa experiente é uma pessoa que sabe se portar, né, pastor? Que sabe ter postura, que sabe qual o seu lugar, o que fazer na hora difícil, na hora boa, nas horas complicadas, nas horas alegres. E aquele Deus que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, aí ele vai dizer, então, aquele que posso de mim empoderar, aquele que me empodera. Ou seja, a maior coisa que você deve saber hoje, meu amigo ouvinte, que tudo isso você pode, porque o Deus da paz, ele está em ti e ele habita em você. E quando a gente está maior, é o que está em nós do que está no mundo. O mundo, ele não gera ansiedade em você, a não ser que você queira, né? Porque a gente tem um pensamento bom, verdadeiro, justo, puro, digno diante de Deus. Mas o mundo quer botar em você a injustiça, a negligência, a desonestidade, o suborno, e isso gera em você ansiedade. E a ansiedade vai fazer você trazer a depressão, a opressão e, quem sabe, arrancar a sua própria vida. Mas o Deus que te fortalece, o Deus que nos fortalece, pastor Canidé, que tem fortalecido o seu ministério, que tem fortalecido a igreja aqui Imera, né, do Rio de Areia, o nosso pastor Wilson titular, o Deus que tem fortalecido as igrejas no Brasil e no mundo, esse Deus é o Deus que nos dá a paz e que guerreia nossas guerras e que tira de mim e de você, meu amigo, toda a ansiedade, né? Nós encerramos aqui querendo abençoar a tua vida nesta noite, agradecendo a você por estar conosco, agradecendo a você por nos acompanhar mais uma vez. Que essa palavra possa ser palavras de como é que eu posso dizer, de paz, palavras de mansidão, um bálsamo que possa ser tirado toda a ansiedade da sua vida. Pastor Canidé, eu deixo essa consideração contigo, eu agradeço pela tua presença, pela presença da nossa irmã Kari, que te acompanha hoje, que está aí produzindo essa, podemos dizer assim, transmissão, essa conexão a todos da IMESAC, do Imera, das igrejas metodistas, Assembleia Batista, ou seja, do povo de Deus, e aqueles também que são nossos amigos,
que também acompanha, que talvez não tenha uma igreja, que não é membro, mas que está nos acompanhando através dessa live. Eu agradeço a oportunidade, o senhor está aqui, agradeço a Deus. Eu deixo essa consideração que o senhor também faz aí final, pastor. Amém. Oportunidades ímpares, né? Quando nós temos essa chance, essa abertura de falar da palavra de Deus. Eu quero deixar para você que busque essa forma de vida. Busque essa paz que excede a todo entendimento e seja encontrado, ao mesmo tempo que você encontra o Senhor para viver essa parceria. Pastor Tiago, obrigado. Pastor Edoilson, obrigado, porque nós estamos sempre lado a lado, vivendo essa parceria de ministério, agora com o pastor Tiago. Obrigado, pessoal da transmissão. É muito bom ter pessoas assim nos apoiando, conduzindo, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Às vezes você vê a gente fazer a live, mas por trás de uma câmera tem 2, 3 pessoas sempre muito interessadas, envolvidas, fazendo coisas que nós não temos condições de fazer. Amém? Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, amados. Receba um abraço do nosso pastor Edoilson, da Igreja Mera. Eu quero agradecer o Jonas, ao Isaac, a Grazi, a Karen. Pastor, não posso esquecer, tá? De um homem que mandou um abraço e que fez o café com muito carinho do meu pai, o Ronaldo. Ele falou: diga ao pastor que eu fiz o café, tá bom? É meu pai que faz o café pra gente lá em casa, ele fez com carinho, falou: manda um abraço pro pastor Canindé. Então, você que está em casa também, receba nosso abraço e nosso boa noite. Que Deus te abençoe mais uma vez e te dê a paz, e que sobre ti ele possa levantar o seu rosto e ter misericórdia de ti. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus. Amém.